Sejam bem-vindos, meus amigos, a esse primeiro episódio do nosso podcast. É uma honra ter você aqui conosco. Estamos dando início a esse projeto, esse projeto aqui de forma muito orgânica, muito simples, mas passar todas as informações aqui necessárias para você conhecer um pouco do nosso coração, daquilo que nós estamos sendo imergidos, né, nesse tempo. É uma honra estar aqui. Eu queria apresentar vocês. Estou aqui com o Rony, é mais um dos líderes aqui da nossa casa, e nós queremos aqui bater um papo com vocês, um papo super orgânico, cheio de vida, falando um pouco de como é a nossa movimentação aqui, tanto na igreja local como na nossa vida pessoal. E é isso, vamos participar aqui desse bate-papo. Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem aí com a galera. Será um prazer aqui estar nessa conversa com vocês. Vou passar aqui a bola pro Rony. Eu acho que... Gente, tô nervoso. Porque é a primeira vez que a gente tá fazendo isso aqui. Então tenham paciência com a gente. Eu acho que a gente pode começar com... A gente pode começar se apresentando, na verdade. É o pontapé inicial, né? Quem é o Kian? Kian, quem é você? É uma pergunta assim bem difícil, mas a gente vai tentar aqui passar por alguns pontos. Bom, meu nome é Kian, eu sou natural do Rio de Janeiro. Carioca, mas eu tô aqui já mais ou menos uns 8 anos aqui em São Luís. Eu sou pai da Chloe, esposo da Valquíria. Aqui na nossa igreja local, a minha função aqui é como design, né? Design, a gente também pensa na parte criativa de tudo que rola aqui na igreja, de forma visual, a estética. Às vezes a gente pode colaborar ou corroborar com uma outra área de forma visual, isso, seja em vídeo, seja em arte. Essa é a minha função aqui hoje. Além disso, como membro da igreja, né, tem toda essa parte também, que é mais importante do que fazer é ser, né, tem a essência da pessoa. E é uma honra estar aqui servindo a casa, servindo os meus irmãos da maneira que eu faço. O Rony, que é meu líder, né? E a gente se conectou e se conecta de uma maneira muito boa, muito transparente nisso. E é isso. Muito bem. Eu sou o Rony. Tu não falou a tua idade. Eu vou esconder a minha idade. Não vai fugir disso não. Fala a tua idade pra galera. Vou falar a minha idade. Eu tenho 33 anos. Tá na hora do abate já. Não parece, mas eu tenho 33 anos e poucos vão me dar essa idade, né? Mas é uma honra estar aqui, mesmo Rony é um pouco mais novo do que eu. Bem mais novo. Mas é uma honra servir e ser submisso também. Isso é uma parte muito importante que a gente pode também aqui tratar durante o podcast. Tá? Legal. Eu sou o Rony, eu vou fazer 27 anos. Bem novo. Esse mês, novo demais, bem mais novo que o Kian. Sou casado com a Josi, sou pai do Azaf, né? E a gente está aqui servindo a igreja local já há alguns anos, né? A gente assume algumas frentes, a gente lidera o DCC, que são grupos pequenos. A gente também está ali na liderança da comunicação e em vários outros ajustes aqui da igreja local. Hoje eu sou um profissional da área de casamento, né? Então eu faço filmagem de casamento. O Kian, ele só não sou Severino. Profissionalmente, assim, é design, né, Kian? Sempre design. Trabalhou nessa área. Sim. Só que antes o Kian trabalhava em agência. Fora, em agência. Só que hoje o Kian vive integral para a igreja, né, Kian? Integralmente para a igreja. A gente pode falar depois também um pouquinho sobre isso, como foi essa transição muito boa, e tal. Então o Kian hoje, ele além de fazer design aqui na igreja, mas ele ajuda também a gerir toda a parte do administrativo junto com algumas outras pessoas. Então a gente está no escritório aqui e o Kian ajuda bastante também nessa parte, né? Mas antes da gente entrar no assunto, eu queria falar sobre o que é isso aqui, Na Casa Tem. O que é o Na Casa Tem, qual é o fundamento disso, como que surgiu. Mas assim, basicamente o Na Casa Tem foi uma forma que a gente encontrou de
trazer vocês, né, o público, mais perto da nossa vida de igreja e aquilo que a gente está edificando. Realidade, Então, né? é uma forma de tornar vocês participantes. Como assim? A gente quer sair um pouco desse formato de mostrar só culto, de mostrar só o domingo, né? E a gente quer mostrar um pouco mais da vida da igreja. Isso é algo que os pastores eles já têm esse coração e transmitem isso pra gente há um tempo. E o Na Casa Tem, ele não é só esse formato de podcast, mas é uma forma também da gente mostrar as frentes da igreja, O que né, está acontecendo. que hoje a Missão Cristã Casa do Pai, ela tem o Instituto Casa do Pai, né? Ela tem o CT Transformar, que é um centro de recuperação, né? Tem a Casa de Oração Sião e atua muito na parte de missões também. A gente hoje está com um foco em estabelecer uma base missionária em Matões do Norte. Então, tudo isso se engloba no Na Casa Tem. O Na Casa Tem ele veio para mostrar todas essas frentes e, além dessas frentes, mostrar coisas também que a gente faz aqui no dia a dia. Mostrar o escritório, mostrar a nossa loja, né? Que a gente vende livros, artigos para presentes. Então, assim... Algumas pessoas. Pessoas. E aí vem o ponto. O podcast, né? Ele veio para trazer personalidades aqui. Pessoas... Legal. Que são curiosas, que a gente tem vontade de fazer algumas perguntas, pessoas que têm características bem fortes aqui na nossa casa, que a galera conhece e vai ser muito legal vocês conhecerem também. Então, assim, de forma básica, é isso. O nosso objetivo é esse, é trazer você para perto, né? Daquilo que a gente tem desenvolvido, tornar participante. Tornar participante daquilo que E como nasceu isso, Kian? Cara, isso foi uma... Como nasceu esse podcast? Esse podcast aqui, esse quadro, né? Vou chamar assim. Ele foi bem, assim, uma coisa muito orgânica, né? Que aconteceu com a gente. Foi muito do nada. A gente estava recebendo aqui a... Laíse. A Laíse, ela veio fazer um treinamento aqui com a gente. E eu estava sentado ali na mesa e Rony estava explicando para ela um pouco sobre a comunicação. E me veio aquele insight de... Eu queria pegar um depoimento dela, gravar ela, né? Dizer como é que a experiência dela em aprender sobre comunicação estava rolando ali naquele momento ali. E o Rony falou assim, cara, vamos fazer um podcast, eu queria entrevistar ela para saber mais sobre isso. Primeiro, a gente falou assim, não, vamos fazer, bora colocar uma luzinha aqui na sala. Vamos fazer uma luzinha aqui na sala. Aí a gente ficou lá mexendo e indo pro lado e pro outro e nada, e não tava dando certo. Aí a gente olhou lá de cima o escritório da igreja ali em cima, depois vocês vão ter a oportunidade de conhecer. E aí eu falei assim, Kian, bora lá pra baixo, que é onde vocês estão vendo aqui agora. Aqui, gente, aqui é o palco principal da igreja. É o altar. Isso aqui é a nossa projeção, isso aqui é uma mesa que a gente usa pra ceia. E um microfonezinho e 2 cadeiras da igreja. Então a gente falou assim, rapaz, Kian, será que não dá pra gente fazer o podcast logo hoje? E aí todo mundo embarcou na aventura. A gente já queria fazer um podcast, só que a gente se limitava muito a recurso. Porque a gente não tinha uma câmera top, a gente não tinha todo um aparato pra poder, né? Iluminação. E aí a gente falou assim, mano, só vamos. E aí veio a calhar que a luz... Ajudou, o contra ajudou, a projeção ajudou e a gente falou, só vamos. Vamos fazer. E aí nasceu daí, né? Eu acho que o legal é porque foi algo muito simples. Foi muito orgânico assim, né? A gente não pensou naquela hora ali em muito, tipo assim, muito estética, né? Algo mais... Muito padronizado e com câmera. Por enquanto, tá sendo assim e vai ter resultado. Sim. Né? Vai ter resultado. Eu sei que vai porque a gente tá fazendo um bom trabalho aqui. Uhum. E é isso, gente. Começou dessa maneira, assim, eu fiquei muito feliz com aquele dia ali, né? A gente, cara, conseguimos dar um start. Todo mundo, né? Muito empolgado e tal. Conseguimos dar um start. Até a Laís também gostou bastante, ela deu umas ideias legais. A gente foi aqui organizando e chegamos nisso, né? E a gente queria contar um pouco para vocês, assim, sobre
algumas coisas, como que é a nossa rotina aqui na igreja, como que é a nossa vivência em comunidade também, Sim. que é muito importante, da igreja, né, local. A vida também que a gente tem nos DCCs. Que isso é algo... A vida da igreja hoje é isso, né? Para quem não sabe o que é DCC, gente, é de casa em casa. E aí você pode identificar como, né? Pode ser, é uma célula, é um grupo de convívio, é um momento onde a gente se reúne para poder edificar uns aos outros. É ali que está a vida da igreja, né? Onde a gente consegue estar mais perto de cada um. Às vezes a pessoa chega na igreja e se sente deslocada, não sabe com quem falar, não sabe... E aí os DCCs, eles vieram para isso, para poder estabelecer uma raiz, né? Exatamente. Serve para trazer até mais segurança também de uma pessoa que está, talvez, é novo na fé, né? E não tem essa vivência de igreja. Sim. Então, eu penso assim, que é o pontapé inicial para você viver em comunidade, né? Isso, o Rony pode até falar melhor sobre isso, porque... o DCC acontece lá na tua casa, né? Então, a gente tem um DCC lá em casa. Eu vou partir logo aqui com uma pergunta aqui Manda. que eu tenho. Esse cara ele é diferenciado, gente. Uma pergunta aqui que eu tenho, a gente já deu um gancho sobre isso. Eu acho que é muito importante. Deixa eu botar aqui. Eu preparei aqui algumas perguntas, mas a gente vai ser muito orgânico aqui. Eu perguntei fazer essa pergunta para o Rony. Como você lida com os diferentes níveis de maturidade dentro do grupo pequeno? Porque assim, como é uma porta, né, da igreja, né, que a gente consegue conectar vários tipos de pessoas, né? E para o líder hoje é um pouco complicado, entre aspas, gerir esse tipo de maturidade, tanto novo na fé como mais velho, né? E como você lida com isso, com esse tipo de comportamento, vamos dizer assim, né? Com cada personalidade de cada pessoa. O DCC chegou pra gente há 3 anos atrás, né? Bom. E aí, lá atrás ainda sou menino, a gente ainda está desenvolvendo, a gente está em constante amadurecimento. Mas lá atrás eu não sabia nem, eu não sabia como desenvolver isso dentro de um grupo. Esse lance da maturidade, de identificar, de pastorear, de liderar, sabe, de cuidar. E aí depois que a gente vai conhecendo diferentes tipos de pessoas, a gente vai entendendo que cada um tem uma medida. Legal. E isso é uma das coisas cruciais para essa pergunta que tu fez, né? É a gente conseguir entender a medida de cada um e respeitar essa medida. Porque qual é o papel de um líder? Qual é o papel de uma pessoa que está à frente? É conduzir não só aqueles que estão em desenvolvimento, mas principalmente aqueles que não sabem para onde ir. Então, o nosso papel é conduzir aqueles que estão falhando. Aqueles que não têm uma maturidade, né, acentuada, aqueles que não são tão maduros. E aí isso vem muito com respeitar processos. Respeitar o processo de cada um. Porque dentro de uma comunidade, dentro de um grupo, vai ter pessoas que são um pouco mais maduras, pessoas que são mais imaturas, pessoas que se chateiam com coisas muito simples, muito pequenas, pessoas que já são mais tranquilas e elas estão preocupadas com outras coisas. Então eu acho que... Saber lidar com a maturidade também de cada um. Exatamente. Né? Eu acho que é muito sobre respeitar a medida de cada um. E tem até a importância também de você saber falar, né? Isso. Eu acho que o líder ele tem esse papel de saber falar com o liderado, né? Porque se você... Vamos supor, a gente vive hoje num tipo de igreja hoje de pessoas feridas, né? Que vêm de outras realidades. Né? E grande parte, né, das igrejas hoje tem pessoas feridas com a figura de liderança. Então, se não souber lidar com essa postura, né, de você saber lidar, gerir cada um dessas pessoas que são sendo lideradas, saber falar, isso pode causar um aspecto
mais expulsório, Sim. né? Isso que tá falando, o líder, na maioria das vezes, o ser humano, ele normal, ele já tem esse senso de justiça própria. Então, Legal. assim, ele acha que ele é a verdade absoluta. Legal. Principalmente a postura do líder. A posição que o líder tá, coloca ele a entender que, não, pô, quem tá certo é eu. Certo, é eu. Isso aqui tá errado e eu preciso bater de contra isso. Então, vem muito esse senso de justiça própria. E eu tinha muito isso, mano. Muito, cara. Eu fui um cara que eu falhei muito nesse aspecto porque eu vi uma parada errada e sim, de fato estava errada. Mas o meu confronto era: ei, mano, tu tá pensando que tu é o quê? Tá pensando que tu é quem? Não, mano, tá errado isso aqui. E, cara, uma das pessoas que mais me ajudou a gerir isso foi o Rogério. Pra quem não sabe, gente, o Rogério é o nosso pastor. E, assim, algumas mesas que eu tive com ele, eu fui vendo a forma como ele liderava e ele aconselhava. E isso parte muito de um coração manso, né? Não é que o líder ou o pastor ele precisa ser abestado, bobo, né? Que tem muito essa diferença. Mas eu não sou o dono da verdade. Sim. Então, às vezes, vamos supor, um exemplo prático. O cara chegou atrasado, né? O cara chegou atrasado numa reunião importante. Qual é a maioria dos líderes vão fazer? Mano, horário, pô, por que tu não chegou atrasado? E não é nem perguntar por que chegou atrasado, mas é a forma como pergunta. E isso parte muito daquela parada que tu falou de a forma como o líder conduz, como o líder pastoreia. E aí eu vinha logo nos peitos. O líder, né? É o maior exemplo, exatamente. Né? Só que é tudo tu entender a medida do outro. Cara, o que será que pode ter acontecido? Isso fala também sobre submissão e processo, né? Esse processo que a gente tem que saber respeitar. Por que será que o cara chegou atrasado? Será que a filha não pode ter adoecido? Será que por algum motivo ele pode ter tido um problema no trabalho? Então, o líder ele precisa se colocar muito no lugar do outro, né? E isso vai partir muito da forma como ele confronta. Agora, claro, tem vezes que não, tem vezes que o cara precisa mesmo... Ei, mano, o que tá acontecendo? Por que tu chegou esse horário, né? Às vezes é um ponto que precisa ser ajustado, né, na pessoa, né? Sim. Às vezes a pessoa carrega isso, né, tô falando de atraso, né? A pessoa já tem esse tipo de aspecto já na vida dela, né? Já é um furo no caráter dela. Exatamente. É uma pessoa que já tem um problema de se atrasar sempre. Aí é uma outra parada. Uma outra parada. Cara, muito bom. Agora sim, a gente pode falar um pouco também de como tem sido, né? Como isso tem chegado, interferido na tua vida familiar, sim. Eu acho que é um ponto muito bom, porque às vezes a gente presta muita atenção na liderança, mas não coloca ela assim, tem uma família por trás, tem pessoas que estão ali por trás. Como isso impactou na tua família, assim, como isso tem impactado, né? Na postura de vocês, assim, de mudança. Eu já conheço o Rony e eu vi, assim, né, a mudança, né, do Rony. Eu falei pra ele esses dias, eu falei, cara, tu mudou. Não tá sendo mais um cara qualquer, tá sendo um pastor. Isso é muito bom, porque a gente vê, né, essa maturidade na pessoa. Né? Como que isso impactou na tua casa? Como isso tem impactado na tua casa? Tá, eu acho que o ponto é se permitir ser ferido pelo Evangelho. Uau. Por quê? Pra quem me conhece de perto, eu sempre fui um cara muito ligado ao trabalho. Então, assim, eu já tentei fazer várias coisas, né? Vários tipos de profissões. Eu sou um cara muito artesanal, então eu gosto de... Eu já tentei ter uma oficina mecânica. Eu já tentei fazer carteira de couro com acessórios de couro. Eu já de uma porrada de coisas eu já tentei desenvolver marcenaria. Marceneiro. E aí,
eu sempre fui um cara... Soldador. Soldador. Eu sempre fui um cara muito criativo e sempre quis desenvolver muita coisa. Só que lá atrás eu sabia que eu tinha uma função, né, para exercer, para contribuir dentro da igreja local. Uhum. Então eu me permiti ser ferido pelo evangelho, né? E a partir disso, eu comecei a ver com mais clareza o quão precioso é viver dentro da presença do Senhor. E aí vem Salmos 23. A base, né? Não, Salmos 23 não, perdão. Salmos 27. Onde Davi fala assim, se tem uma coisa que eu peço, é que eu possa habitar todos os dias na tua casa, para contemplar a beleza da tua santidade, né? Isso aí foi uma parada que me feriu muito, porque eu vivia muito distraído com muitas outras coisas externas. Eu não estou falando que todo mundo tem que viver essa mesma medida de vou dormir na igreja, eu vou ficar na igreja, eu vou... Não é isso, mas são prioridades, né? São prioridades. Eu fui começar a entender sobre essa palavra há pouco tempo, há pouquíssimo tempo. Então, não é que eu larguei as minhas outras coisas, mas eu comecei a priorizar, né, as coisas de Deus. E, consequentemente, a minha família, ela foi afetada por isso. Uhum. A minha casa foi afetada por isso. Então, por exemplo, hoje, a gente está gravando esse episódio numa quarta-feira, né? Uhum. E a quarta-feira é um dia que a gente passa o dia todo aqui na igreja. E eu vinha muito para a igreja sozinho, né? E a minha esposa ficava em casa. E ela tinha necessidade de estar partilhando do corpo junto, né? Participante. Isso, né? Participante, precisava se tornar participante do corpo. Eu falei assim, amor, vamos começar a ir para a igreja junto comigo. Legal. Né? Nem que o Azaf durma ali na salinha, o Azaf tem 2 anos, então ele estava dormindo agora à tarde, ele acordou. Então não tem como que a nossa vida ela vai ser afetada no todo. No todo. No nosso trabalho, seja onde fosse. Eu sou autônomo, eu trabalho pra mim, ou então eu trabalho em algum lugar. Cara, aquele ambiente vai ser afetado pelo teu comportamento, a forma como tu tá te comportando, né? E aí minha casa foi de forma muito, muito natural, assim, afetada por isso, né? Por essa vivência da igreja, essa vida da igreja. Assim como a tua também. Isso que eu ia comentar agora, porque, assim... Hoje, eu acho bom tu falar um pouco do teu trampo, de como foi que tu veio parar aqui na igreja. Hoje a gente, assim, a minha casa ela foi atingida de uma maneira muito, muito específica, assim. Uhum. Eu trabalhava muitos anos de carteira assinada, como qualquer trabalhador, né? E eu já estava começando a entrar na igreja, né, no serviço da igreja. Uhum. Porém... tipo, servindo esporadicamente ali, né? Mas, cara, a vida em comunidade me afetou de uma maneira muito poderosa, porque a partir do momento que você começa a servir, você quer viver pro Senhor, né, não só para uma obra, mas pro Senhor. E esse era o meu desejo. Eu queria não só, tipo assim, entranhado ali no serviço da igreja, mas eu queria ser participante. Sim, se tornar participante. Se tornar participante daquilo que o Senhor estava fazendo. E eu simplesmente, não foi tão simples, né? Sair queimar uma carteira assinada. Por muitos anos. Por né? muitos anos eu estava assim. E hoje eu vivo de maneira integral, né, na igreja, né? Isso para honra e glória do Senhor, né? Hoje tem uma igreja que pode nos auxiliar, né, financeiramente, graças a Deus. É uma família hoje, né? E assim, eu sou sustentado por essa casa. Sim. Sustentado por isso aqui, né? Então, nada mais importante do que o Kian está diretamente aqui no serviço da igreja, mas a minha família está imergida aqui. Minha família está segura no Senhor aqui, porque a gente encontrou pessoas que nos auxiliam, nos dê força para continuar. Hoje eu poderia estar numa carteira assinada, pô. Sim. Né? E sendo muito reconhecido. Muito também. Reconhecido. Porém, né, o nosso coração ele não busca esse tipo de vaidade. Sim. De querer simplesmente estar no mercado de trabalho para conseguir ser um milionário, conseguir... Não. Eu falei hoje de manhã numa reunião
eu prezo por isso. Eu quero ser um homem de uma coisa só. Um homem que busca somente uma coisa e nada mais, né? Hoje a gente tem a felicidade de fazer muita coisa legal. Vem agora do livro, né? Sim. O livro do Entre Elas, a gente participou, eu pude fazer, dar um start bem legal. Os projetos que eu tinha vontade de fazer, né? Que era um livro, e eu pude diagramar, fazer toda a parte visual do livro. Cara, foi incrível. E a Valquíria também tava. Ela, E a ela Valquíria tava participou disso junto. tudo. É, né? a Valquíria Ela é minha encabeçou esposa. junto contigo também muita coisa. Ela tem participado disso, tem participado daqui. Foi anteontem, ontem. Ela tava aqui na igreja com a gente. Hoje ela não pôde vir, mas assim, é isso que tem acontecido no nosso meio, né? Quem tá perto do fogo, da fogueira, né? Tá Exatamente. sendo impactado, tá sendo forjado. E aqui, Isso. falando de design, de trabalho, e dessa vida que não tem como, tu foi ferido por isso também. Assim, a gente nem todo mundo é obrigado a viver esse extremismo do largar tudo e me Larga tudo segue. e me segue. Isso é muito bom a gente deixar, muito claro. Com certeza. Porque a gente acredita muito que existem pessoas específicas que elas vão ser grandes empresários para o reino de Deus. Elas vão ser famosas para o reino de Deus. Elas vão... E cada um tem a sua medida e a sua porção, né? Então, é algo que o Kian entendeu. Eu tenho entendido dessa forma também. E aí, Kian, como que o design, que é o que tu faz hoje, como que ele encaixa dentro do evangelho, da vida da igreja, do propósito eterno? Como é que a gente consegue administrar essa design com o evangelho? Me explica um pouco como é que funciona isso na tua cabeça. Bom, cara, que pergunta maravilhosa, assim, porque conforme a gente vai vivendo dentro da igreja, a gente consegue entender algumas coisas, né? E eu entendi que o design, né, ele tem que ser um design missional. Ele tem que ser um design onde, tipo assim, ele tem um foco, né? Um foco, né? Como diz lá em Abacuque, né? Escrevendo no alto ali para que quem passe correndo consiga visualizar, né? Pare para ver, pare para visualizar. Eu entendo hoje o design como um design missional. Sim. Eu preciso fazer algo, eu preciso comunicar algo, seja arte, seja vídeo, para que, mas com um objetivo. Representar Cristo através daquela arte, representar Cristo através de um vídeo. E isso são pessoas, não serve para todo mundo. Tudo aquilo que a gente for fazer de comunicação, a gente precisa trabalhar com essa ideia de uma comunicação que ela seja missional. Eu deixei até um texto aqui que eu gosto muito, é uma história que muitos conhecem, né, sobre Bezalel, que diz assim: disse então Moisés aos israelitas: o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá, encheu do Espírito de Deus, dando destreza, habilidade plena para capacidade artística, para desenhar, executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar, para lapidar pedras, entalhar madeira, para todo tipo de obra artesanal. Eu costumo dizer assim que a vida de Bezalel, eu poderia fazer todas essas coisas aqui, mas de forma natural, talhar. Mas Bezalel, ele foi chamado e foi cheio do Espírito Santo para fazer. Então a gente precisa ter isso em mente, de que sozinhos, né, nós conseguimos até fazer, mas tem um limite para isso. Precisamos da ajuda e o auxílio do Espírito Santo para poder comunicar aquilo que o Senhor quer. Posso estar fazendo aqui uma cortina, talhando, fazendo alguma coisa, mas eu preciso do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele capacita esse tipo de pessoas. Eu fui constrangido por muito tempo, assim, na minha caminhada, de fazer e fazer.
Mas eu entendi que eu não preciso fazer o comum, eu posso fazer aquilo que o Espírito Santo está querendo comunicar para esse tempo, né? Isso eu só consigo fazer com a ajuda do Espírito Santo. Eu entendo isso, que a nossa comunicação ela tem que ser missional. Eu tenho que... Aqui a gente tem até uma história, né, que uma pessoa chegou aqui na igreja com a camisa, né? Por uma camisa. Sim. É muito interessante, porque através dessa camisa que fizemos aqui na igreja, uma pessoa conseguiu chegar até nós, até aqui a igreja. Então você vê como que o design ou a comunicação bem feita, né, com estratégias, com uma parte assim, com Cristo, né, consegue trazer as pessoas para dentro de uma igreja. Não para dentro de uma igreja, mas para ela ser Cristo ser revelado para ela através de uma arte, de uma camisa ou de qualquer outra coisa. Essa parada que você está falando, já teve vezes também, eu já ouvi testemunho de gente que viu uma live, viu algum vídeo, gente aqui da igreja que já chegou a falar isso pra gente. E assim, em vários outros lugares eu acredito que a comunicação ela é um fator fundamental para atrair as pessoas. Sim. Isso aqui é uma ferramenta muito grande. E aí talvez a gente pode entrar na parada da Bíblia de Gutenberg depois, assim. Legal. Porque o Kian, ele trouxe um entendimento muito massa no dia de um treinamento aqui, sobre a criação da Bíblia, como foi que isso surgiu e tal. Mas hoje o nosso trabalho, ele remete muito a uma simplicidade, né? Onde a gente está rodeado de um mundo onde é tudo muito perfeito, perfeccionismo, e nossa, precisa ser muito assim. E eu era muito, meu Deus do céu, muito. Aos detalhes. Né? Muito. Meu Deus, eu já fiz que alterar coisas umas 10 mil vezes já. Mas isso é bom. E assim, a gente foi... Deus transicionou a gente, né, Kian, para esse tempo do comum, do simples. Onde a gente está rodeado de uma cultura aesthetic, de algo tão perfeito, de algo... Não, aquela luz ela tem que ser assim. E isso remete muito a Abacuque 2. Que esse entendimento foi o pastor Rogério que trouxe para a gente há uns anos atrás, sentado numa mesa. Ele falou assim, olha, isso aqui é a mensagem de vocês para os próximos dias. Para esse tempo é essa mensagem. Vocês precisam comunicar algo onde as pessoas que elas passem correndo, se elas passarem correndo, elas vão conseguir entender. Para que seja claro, né? Para que essa pessoa ela seja alcançada de alguma forma. E aí, quando eu ouvi isso, eu comecei a transicionar minha mente para... Não é que a gente não vai fazer as coisas bem feitas, não é que a gente não vai ser as coisas lindas, não, a gente sempre faz tudo com excelência. Mas o perfeccionismo, ele tira a gente desse lugar de fazer. E o pastor, ele trouxe também, eu lembro assim das primeiras reuniões que a gente teve, né, de comunicação aqui na igreja, isso me bate assim, no meu coração foi muito forte, que ele falava assim, a gente precisa comunicar a verdade. Exatamente, muito bem ter lembrado disso aí. E ele fala isso até hoje, né, eu não quero aqui que vocês mascarem, né, as coisas, né, as coisas têm que ficar muito claras. Sim. Né, comunicar o que a gente vive mesmo. E é isso aqui, ó, uma mesa, um telão na igreja, é algo que a gente quer fazer, lógico que a gente quer uma estatura maior, claro que a gente quer uma mesa melhor, mas isso a gente tem que mostrar o que é a vida mesmo da comunidade, o que é real. Eu acho que isso puxa muito essa ideia que os pastores trouxeram, principalmente o Rogério e a Maria Luísa, que é a essência da nossa casa, né? É mostrar a vida, o que acontece além dos domingos, além da mão levantada, exatamente, além das luzes no pregador, ou de uma canção que alguém canta e fica bonitinho nos stories, né? O que tem depois disso? O que tem depois do domingo? O que acontece depois do domingo? A gente ainda está nesse desafio, a gente não está perfeito nisso, não. A gente está trabalhando para desenvolver isso. E isso aqui
é fruto desse entendimento dos pastores, onde a gente precisa transmitir a vida. Exatamente. Porque o que eu estou fazendo aqui com o Kian, a gente está trocando uma ideia sobre o evangelho, sobre a vida de igreja. Exatamente. A gente está desenvolvendo isso aqui. Às vezes, quando a gente posta uma parada ali no escritório, a gente comendo junto, né? Os DCCs toda semana nas casas. Essa é a vida em comum. Uma viagem missionária. É isso que é a essência do comum, de quem nós somos de verdade. Não é simplesmente uma mão levantada no domingo, né? E eu acho que isso é uma mensagem que a maioria das igrejas precisam entender hoje. Exatamente. No que se diz respeito à comunicação, né? Porque não se resume a um domingo, não se resume a uma reunião, né? Tem mais coisas por trás, né? Exatamente. A gente tá aqui falando, olha, tem a pessoa que trabalha limpando aqui, tem a pessoa que está ali na recepção. Sim. Então, tem uma vida por trás, né? E essas pessoas precisam ser valorizadas, Sim, né? Ser valorizadas. Então, isso é muito importante. Tu falou da prensa, né, de Gutenberg? Quer falar da prensa? Verdade. O que é um treinamento, ele trouxe uma perspectiva muito legal sobre o surgimento da Bíblia, não foi, Kian? Isso. Acho que é legal falar um pouco sobre isso. Eu até botei aqui a minha apresentação sobre um pouco dessa prensa de Gutenberg. Né, como ela mudou e revolucionou o mundo, né? Essa invenção. Hoje a Bíblia que a gente tem em mãos, ela passou pelas mãos desse homem, né? Johannes Gutenberg. E é muito interessante porque algo que é tão útil para a nossa vida, né? Foi uma invenção de um homem que fez uma prensa, né? Essa prensa tinha os carimbos, né? Com várias letras que formavam as palavras da Bíblia. Né? O Johannes Gutenberg traz essa invenção que mudou o cenário do mundo, né? A comunicação da Bíblia ficou mais rápida, consegue chegar a lugares inimagináveis, né? Antigamente chegava por carta, demorava. Tem algumas passagens até que Paulo fala para Timóteo, quando Paulo está na sua velhice, dizem que uma carta demorou 2 anos para chegar. Caraca. Tipo assim, para Timóteo. Né? Quer dizer, Paulo já tinha morrido e a carta ainda não tinha chegado. Sim. Então, tu vê a importância que essa invenção causou, né, no aspecto geral do mundo. Ela teve uma mudança assim genial. Sim. E essa é bem resumido que é a história de Gutenberg, né, que traz essa coisa, como você pode mudar a realidade, uma realidade com uma invenção, com uma criatividade, com poder, essa pequena coisa, né? Como eu posso ser participante daquilo que Deus está fazendo na Terra. Porque isso acelerou também o evangelho. Exatamente, a palavra. Porque antigamente era tipo assim. Porque aí que nasce meio que uma Xerox. Exato. Porque Basicamente a prensa isso. ela começa a acelerar o processo, de várias Bíblias, de vários manuscritos, né? Exatamente. Em vez de ser um ali onde eles passavam a mão, a prensa ela veio para acelerar a propagação do evangelho. Isso é muito legal, né? Hoje, na época, eu acho que era a Bíblia de 40 e poucas linhas. Mais de 40 a gente tem hoje várias páginas. Né? Mas era uma Bíblia grande, com 40 e poucas linhas aí, que já mudou, foi uma revolução né? de comunicação. Eu acho isso muito importante hoje, porque a gente tem o material, hoje em nossas mãos, uma Bíblia, várias traduções, que hoje a gente pode olhar para ela e falar, cara, alguém revolucionou isso aqui, o meio. Hoje ela não está só aqui, mas está aqui no celular, está no tablet, né? Como que as coisas vão se revolucionando, vão trazendo
como que as invenções e as inovações, né, vão trazendo benefícios para o outro, né? Isso é muito legal. Antigamente era uma caixa, a pessoa subia em cima da caixa e falava, né? Uhum. Tinha que gastar a voz, né, para falar. Hoje não, tem um microfone, tem uma caixa de som. Então as invenções, né, pessoas criativas no meio do evangelho, elas são importantes, né? E a gente não desperdiça nenhuma ideia, nenhuma criatividade, nada naquilo que pode servir para o outro. Talvez não sirva para esse tempo, Sim. mas serve para alcançar o evangelho, alcançar pessoas, né? A gente está formando lá a base em Matões, né? Legal. E a gente consegue, tipo assim, pensar no que a gente pode fazer para alcançar um povo que está, né, ali escondido praticamente. Uma comunidade bem escondida mesmo, no interior aqui do nosso estado. Como que a gente pode fazer para levar o evangelho de forma lúdica para as crianças, né? Um desenho que pode ser ali levado para a criança, né? Então eu entendo hoje que a comunicação, né, ela tem esse papel. Como eu falei, ela tem que ser missional, ela tem que pensar no outro. E o design, ele não é só resolver problemas, né? Ele tem que acelerar isso de uma forma simples. Tipo assim, eu posso pegar um problemão aqui e querer resolver, mas se eu não saber comunicar isso, ele vai se tornar um problema para quem está vendo. Sim. Né? Isso é muito bom. Eu gosto muito dessa ideia de inovação, né? Isso tudo envolve a cultura, né? A nossa cultura também hoje. Vamos passar para um ponto aqui também que é importante, que é de cobranças e pressões. Esse aqui cobranças e pressões. Isso aí a gente tem muito isso, né? Como lida com as pressões que vêm das lideranças, né? Questão da comunicação, sim, né, em si, né? Eu acho que o princípio... Rony pode dizer bem isso aí. O princípio, cara, é a submissão, não tem como. Não tem como. A chave para conseguir lidar com isso é a submissão. E aí vem muito matar o velho homem. Por quê? Vem muito orgulho envolvido. Tipo assim, o que essa pessoa pensa que ela é para poder estar me dizendo que eu tenho que fazer isso aqui toda hora? Né? É questão até da maturidade mesmo. Exatamente. Né? Pronto, muito bom. Vem o lance da maturidade. A humildade. Sim. Né? E entender que a gente está dentro de um governo. Existe um governo. Sim. Né? Existe uma hierarquia onde tem pessoas que elas estão vendo algo que a gente não está vendo. Existem pessoas maduras, bem mais velhas do que nós, que conseguiram entender, captar uma mensagem que precisa ser transmitida, e nós precisamos ser submissos e, cara, beleza, isso aqui faz sentido, né? Mas eu acho também muito a unidade aqui, ela vai determinar muito como é que a gente desenvolve isso, porque assim, tu pode chegar para mim falando algo, Rony, cara, eu tô com uma ideia de desenvolver isso aqui. Eu acho que é isso aqui que é a mensagem para esse tempo. Aí o Kian vai chegar para mim e eu vou olhar. Eu posso chegar pro Kian e falar assim, Kian, mano, muito boa isso aqui, cara, mas eu acho que ainda não é o momento. Não é para esse tempo. Sim. O que tu acha de ao invés da gente fazer isso aqui, a gente ir por esse outro caminho? Então eu acho que é muito essa troca. A gente tem muito isso aqui no escritório, né? Porque algumas pessoas vêm com algumas ideias, a gente vem e dá uma reformulada e ajusta. E graças a Deus, a gente tem pessoas maduras aqui, né? Que a gente consegue ajustar, desenvolver. Mas assim, a gente não está livre de estresse. A gente não está livre de um desentendimentozinho, né? Porque o Kian pode fazer uma arte incrível, que para ele foi incrível, mas eu olhei para aquilo ali e falei, cara, ainda não é isso aqui. E o papel do Kian é se submeter. Falar assim, não, exatamente. Amém.
Por mais que na cabeça do Kian esteja assim, mano, isso aqui tá incrível. E isso aqui... também pode trazer também uma coisa boa, porque é uma forma de extrair o melhor, né, da pessoa, né? Tipo assim, esse tipo de cobrança, eu venho de agência, eu sei que, cara, as pessoas querem tudo para ontem, o mundo tá muito rápido, né? Essa questão até de Abacuque aqui é muito, muito presente, o mundo tá muito rápido. Né? A gente tem que alcançar essas pessoas que estão nessa rapidez ali, em toda essa... E esse tipo de pressão, cobrança que o mundo exige, que as pessoas exigem, também pode extrair uma coisa boa, né? Vamos supor, eu já fiz trabalhos e já tive que refazer os trabalhos. Por quê? E às vezes com raiva. Muitas vezes. Às vezes com raiva. Várias vezes já aconteceu. Às vezes com raiva. Mas porém, tipo, tem o nosso coração, ele, como tu falou, tem que ser muito submisso. A humildade, velho, ela precisa estar muito colada, assim, sabe, nisso. Porque o cara que ele é humilde, mano, ele pode ficar bolado. Ele pode ficar assim, mas ele falou, não, eu preciso me submeter aqui, eu preciso me encaixar no todo, entende? Não é o egoísmo, ele não tem vida nisso, assim. E essa coisa também de você respeitar esse tipo de processo vai trazer com que você entenda o olhar do outro, né? Sim. Tipo assim, o Rony, ele me deu esse toque aqui, ele me apresentou essa visão aqui, e essa visão eu já não vou mais errar, porque, cara, eu já conheço o coração do Rony, eu sei que ele... Várias vezes o Kian já chegou a trazer... Acontece com constância. O Kian faz, por exemplo, uma coisa que rola muito. Imagem do tema do culto. Tema do né? culto. E aí os pastores passam tema e o Kian, ele já conhece o estilo de cada um. O estilo, e assim, ele já sabe como é que eu visualizo as paradas, entendeu? Então ele já encaixa mais ou menos, não é já me conhece. A gente se conhecer, esse lance da intimidade, da gente estar ali todo tempo vivendo junto e se ajustando. O estilo da estética, a forma, a gente já conhece, sabe o que é bom. Eu li um livro chamado Os Desejos do Coração Humano. Nesse livro ele fala uma coisa bem interessante, que é que o ser humano ele já tem esse anseio pelo belo. Já está dentro de nós, esse anseio pela eternidade, né? Esse anseio daquilo que é maravilhoso, sabe? Brilhante. E isso a gente consegue entender. A comunicação tem isso, né? Essa parte eu não vou ligar tanto para a estética, mas eu vou ligar mais para a essência da coisa, da parada. Eu sei que o Rony não gosta de usar uma camisa X, né? Mas eu sei que ele gosta da estampa. Cara, eu vou fazer essa estampa aqui de uma outra cor. Então isso passa muito por conhecer mesmo. Eu acho que, assim, voltando pro lance de como aceitar ou ter que lidar com cobranças, né? Cara, não tem como, sempre vai ter. Tipo assim, isso faz parte do chamado. Exatamente, isso faz parte do ajuste também. Do ajuste, Isso serve para nos ajustar. Porque nós não sabemos de tudo, nós não somos perfeitos em tudo. Então assim, a cobrança ela vai sempre vai ter o tempo todo. O que vem ligado muito a isso é saber delegar. Isso aí. Que aí puxa também um outro lance, puxa a liderança de novo. E é isso que tu tem feito, né, hoje, né? E os 4 pastores hoje, o presbitério ele é composto por 4 pastores, né? Pastor Rogério, pastor Charles, o Igor e o Fernando, né? Os 4 sempre me inseriram nesse contexto de, cara, você precisa delegar, você precisa, né? Só que o Igor, cara, há um tempo atrás, ele começou a conversar muito comigo sobre isso e ele foi girando uma chave assim na minha cabeça. Rony, é melhor o feito do que o perfeito, sabe? Exato.
Você precisa dar oportunidade para outras pessoas fluírem. Legal. Mano, e aí começa a vir uma parada muito poderosa que não é só sobre comunicação. É no todo. A gente tem muita mania de atrair as coisas o tempo todo pra gente. E foi uma parada que eu falei por muito tempo, ainda luto por isso, ainda luto com isso. Porque a gente se acha que sabe tudo e que a gente consegue fazer tudo. E aí o que acontece? As cobranças começam a vir de forma excessiva pra gente. Porque a gente está trazendo essa cobrança. Ao invés de eu... Delegar. Divide esse fardo aqui comigo. Eu pego mais um e começo a dividir. E vou dividindo os fardos, né? E isso é para se tornar leve. Para tornar o nosso trabalho leve. Então, eu acho que dividir as cobranças também é muito pontual. Eu lembro Êxodo. Nossa, velho. Êxodo 18. Eu não lembro exatamente a passagem. Mas Moisés está... Deixa eu ver se eu acho aqui. Que é algo muito legal falar sobre... Êxodo 18. Êxodo 18 vai falar de um conselho que Jétro deu para Moisés. Sim. Moisés, ele estava o dia todo aconselhando as pessoas, e repreendendo, e falando quem estava certo, quem estava errado, e vai. E aí Jétro chega para ele e fala assim: o que tu tá fazendo? Não, eu tô aqui aconselhando, eu tô, né? E era tipo assim, vamos supor, de 8 da manhã até 8 da noite. E aí Jétro chega e fala assim para ele: olha, tá errado. Você precisa levantar homens de confiança, homens que sejam irrepreensíveis para poder te ajudar a conduzir isso. E aí você vai, falando na linguagem mais comum, você vai delegar para cada um e o seu fardo vai se tornar leve. Legal. Ali, Moisés, ele poderia simplesmente... Não, pô, Deus falou comigo, Deus é eu que ouço o Senhor, então não vou me submeter a isso. Mas ele entendeu um princípio de submissão, né? Ele entendeu o fato dele precisar... Que a missão não se resume só... Exatamente, não é a um homem, é a um povo. É um povo. Então, delegar, cara, é justamente pra gente, sabe, tirar o peso, pra gente conseguir com que o corpo, ele... E aí as cobranças, elas vão ser mais leves também, né? A gente vai conseguir desenvolver isso. Eu lembro que no começo tu passou também por isso, né? Tipo, esse peso, né? De largar tudo, né? Tipo assim, eu sempre fui muito perfeccionista, né? E querer tudo do meu jeito. E quando o cara não consegue fazer, não, peraí, me dá logo aqui que eu já sei como faço e já não perco tempo. Só que o evangelho não é isso. O evangelho, ele é compartilhar também, né? E é uma parada que o Igor falou pra mim, é dar oportunidade para que outras pessoas fluam naquilo também, né? Eu preciso dar oportunidade pro Kian para que ele erre, para que ele acerte, que ele erre. O Kian, ele não é só um robô onde ele vai pegar uma arte do jeito que eu tô pensando em fazer e ele vai lá e desenvolve. Não. O Kian, ele precisa fluir naquilo que ele tá desenvolvendo, na criatividade dele. O cara que está aqui embaixo fazendo um vídeo, ele precisa fluir da criatividade dele. Claro que ele vai ser, né, ajustado para entender como é que a gente caminha, mas a gente precisa dar essa liberdade para que outros também possam trabalhar. E aí a liderança vem como um papel de não só conduzir, mas formar pessoas, né? O Rogério, ele fala isso, né, que algumas reuniões que a gente teve, né, aqui no escritório, da comunidade formativa, né? Que nós aqui da missão, nós somos uma comunidade formativa. Sim. Né? A liderança, ela vem com esse aspecto de formar outros, né? É isso. Né? A gente entende, né, que daqui a pouco o Rony vai passar o bastão e vai, né, e vai assim, formando líderes, formando pessoas para Cristo, não pra gente. Né? A gente não pode prender ninguém, né? Pra gente, a gente não pode... O nosso papel é impulsionar, o nosso papel é formar pessoas, né? E hoje a gente está tentando desenvolver isso dentro da comunicação, identificar ali pessoas que ajudam, né? Antigamente elas... tu pode falar até também da questão, eu acho que a gente vive isso, né? Da questão de comprometimento. Sim. Eu acho que isso que a gente está falando aqui, de formar pessoas,
né? Pessoas que têm que ser comprometidas, né, com aquilo, com essa causa, né? Sim, não pode ser qualquer um. Não pode assim. ser qualquer um. E nem de qualquer forma. E a gente já lidou e lida, né, com pessoas que não são, né? É complicado, porque dentro de um corpo vai ter gente que está muito interessada e gente que está menos interessada. Os curiosos. E aí vem aquela pergunta lá do começo. Como é administrar pessoas com diferentes níveis de maturidade? Exato. Né? Aí. E aí eu trago o Salmo 69, onde Davi fala que o zelo pela casa do Senhor consome o coração dele. Muito falado aqui. E isso ali foi algo que a gente começou a falar muito aqui, né? Eu principalmente eu comecei a bater muito nessa tecla. Porque, cara, se a gente não identifica isso aqui como a nossa casa, né? Como algo que nós precisamos zelar e cuidar, a gente não consegue ver dessa forma, algo está errado na nossa vida. E eu não falo isso só no contexto de comunicação. Não tem isso não tem nada a ver com comunicação. Isso tem a ver com a vida da igreja. É desde um copo que eu olho. Eu sempre falo do exemplo do copo. Cara, se eu olho um copo no chão, eu não consigo pegar aquele copo e jogar no... É zelo. A gente está falando sobre zelo, né? E esse zelo, ele vai tirar da minha zona de conforto de querer olhar só para as coisas que eu quero conquistar, as coisas que são confortáveis para mim, né? Para mim, isso é algo para mim, tá? Faltar culto, mano. Exatamente. Para mim é uma vergonha. É uma vergonha. É uma vez. Isso tudo remete a zelo, isso tudo remete a comprometimento, como tu falou. Não pode. O culto é uma vez por semana. A gente tem o nosso culto no domingo, né? Principalmente no domingo. E o culto, a gente não tá vindo para poder receber nada. A gente entende muito isso. A gente tá vindo para um ambiente coletivo, onde todos nós vamos cultuar juntos, né? Então imagina só, alguém depende de mim para cultuar junto, né? Para se tornar igreja. Coletivo, né? O problema é que o nosso senso de responsabilidade é muito raso, porque a gente pensa assim, não, pô, já vai gente pro culto. Não precisa de mim no culto. Só que se a gente começa a mudar isso, cara, o meu papel é importante ali dentro. Eu começo a me policiar, eu começo a me programar, eu começo a... né? E aí tudo vai partir para Salmo 69, onde o zelo pela casa do Senhor precisa nos consumir. A gente precisa ser batizado por um zelo. Eu vejo muito, até no DCC eu falo muito isso. A gente perdeu o temor. A gente perdeu o temor pelas coisas do Senhor. Então eu vim de uma raiz assembleiana, onde a gente precisava ajoelhar para poder orar quando chegasse no culto. Onde no momento da palavra a gente levantava para poder ler as escrituras. Ah, mas isso é religiosidade. Não vejo, eu particularmente não vejo dessa forma, né? Eu vejo muito como um zelo, sabe? Como é um temor realmente, né? Então falta mais esse senso de temor, sabe? Cara, é as coisas do Senhor. A gente precisa tratar com ordem, com decência, devoção, exatamente. Simplicidade, que a gente está falando aqui de simplicidade, né? E a gente vai ser batizado com isso, e a gente consequentemente vai ter comprometimento, consequentemente vai ser zeloso, né? Isso é muito importante, porque assim, a nossa vida comum, né, acaba sendo refletida no outro, né? A nossa vida em comunidade acaba sendo refletida em outras áreas, né? Quando a gente começa, eu tenho entendido isso, quando a gente começa a entrar nessa coisa de comunidade, a gente é afetado. Eu fui afetado pela vida do Rony, eu fui afetado pela vida de outro irmão que está ali, né? Que não se resume a servir, mas nem só abençoar o outro, cara, vou abençoar fulano, mas é viver a causa do evangelho, né? É mais do que nós, né? É mais do que a gente. E é muito importante. Quais as qualidades essenciais que o líder cristão deve possuir? Eu acredito. A gente falou um pouco sobre isso, mas recapitulando assim, o líder ele precisa entender um princípio de submissão e ele precisa entender o princípio de humildade.
Porque o líder ele tem muito esse senso de justiça própria, né? De achar que ele pode tudo. É um egoísmo, é um orgulho muito grande. Né? Então não tem como um líder ser orgulhoso, ele precisa ser humilde. E aí a gente vai entrar no ponto de precisar se submeter para que a gente seja um líder. Para ele ser um bom líder, ele precisa ser um bom liderado. Exato. Então, se a gente olha para alguém que não consegue ser um bom liderado, mano, esquece. Esquece. Agora, claro que isso vem com um processo, né? Às vezes o cara, no começo ali, ele é meio arrogante. Eu era arrogante. Eu já tive várias situações que Deus ele foi moldando, né? Os meus pastores foram me ajudando nisso. Mas é crucial que um líder ele seja submisso. Ele tem que ser submisso, não adianta. Isso é muito importante. Muito mesmo. Tem algum exemplo que tu pode dar? De quê? De submissão, assim, que seja... De submissão ou de insubmissão? Pode ser de insubmissão também. Uma pessoa assim... Sabe o que acontece muito? É um exemplo de submissão. Às vezes o líder, que ele está dentro da igreja local, né? Ele vai olhar para uma situação e ele não vai concordar com a forma que os pastores, né, desenvolvem algo. Uhum. O papel dele não é apontar isso ou querer mudar isso de forma nenhuma. É se submeter a essa decisão. Porque às vezes, eu não tô vendo eu não tô vendo a visão que o cara tá tendo, né? Eu não tô vendo a visão que o pastor tá tendo. E o que vai me guardar? É eu me submeter. Legal. Né? Por exemplo, o Kian, ele tem 33 anos de idade. Eu tenho 27 anos. Eu sou muito mais novo. O Kian já passou por várias outras coisas. Né? O Kian, além da Chloe, tem uma filha de... Vai fazer 15 agora. Vai fazer 15 anos. O Kian tem uma filha que vai fazer 15 anos. Pode ser que eu olhe para o Kian e imagine que ele está fazendo algo errado na forma como ele educa a filha dele. Mas pode também ser que o Kian ele já previu algo que eu ainda não consegui entender. Né? Então, por mais que eu seja o líder do Kian e eu não concorde com a forma como ele está desenvolvendo, o Kian, eu preciso entender que ele é mais velho do que eu. Né? Tem coisas que o Kian passou que eu ainda não passei. Então, eu acho que isso é um ponto de submissão entre um líder e um liderado. Por exemplo, um líder se submetendo a um liderado, porque acontece. Vai acontecer muito. Vai acontecer muito das vezes o Kian chegar para mim e falar assim, eu vou pontuar algo. Um dia a gente tendo uma mesa, o Kian, uma mesa de ajuste. O Kian chegou e falou assim para mim, Rony, eu não esqueço disso porque isso virou uma parada na minha mente. O Kian chegou pra mim e falou assim, Rony, cara, por muito tempo eu duvidei da tua liderança. Eu questionei a tua liderança. E o Kian, mais velho do que eu, mas sendo meu liderado. E aí eu parei assim, né, e falei, poxa, o que foi que rolou? Porque por muitas das vezes tu não te portou como um líder. Tu não te comportava como um homem que carrega algo no Senhor dentro da igreja local, que tem uma família, né? Por muitas vezes eu já te vi em brincadeiras tolas, em brincadeiras vãs. E aí o Kian ali, ele me exortou de uma forma muito, muito simples. Eu poderia ter chegado para ele, Kian, mano, não, mano. Pra que eu vou te escutar? Totalmente, não, eu tô falando assim, totalmente equivocado esse teu pensamento, cara. Procura crescer. Eu poderia contornar de diferentes formas, mas eu olhei isso ali e falei, caraca, velho, de fato, eu saí do estágio onde eu tava, né, tipo assim, era um menino, muito imaturo, e comecei a tentar e aprender a amadurecer. Então assim, isso é um exemplo de submissão, né? Não é por idade, não é por título, não é por Efésios 5:21, eu acho. Eu errando aqui ao vivo, já pensou se eu estiver errando? Paulo vai falar, sujeitem-se uns aos outros. Né?
Então ali é algo muito simples, a gente ouve muito isso, é muito comum, Na só prática, que a gente não leva para a prática. É, Porque se a gente olha alguém menorzinho ali, não, eu que vou obedecer, eu que vou me sujeitar, não. Se a gente olha alguém que é mais novo, não, eu que vou me... Eu já tive muita dificuldade com isso, por exemplo, de gente mais velha do que eu não conseguir ouvir um conselho, né? Mas também conheço várias pessoas que mais velhas do que eu que ouvem e... São exemplos, né, de tem um coração também submissão. humilde também, né? Não é só você ouvir aquilo ali sabe assim, pode ser desconfortável, né? Como foi, né? Tu fala assim, como foi desconfortável. Foi mas muito desconfortável, mas é necessário. É necessário. Por quê? Porque tudo é para edificação do corpo. Tudo... E talvez se não tivesse escutado aquilo ali, tu ainda continuaria, continuaria na mesma falha, no mesmo erro. Então assim, quando a gente fecha o nosso coração para ouvir uma repreensão, e a repreensão é muito necessária, o confronto ele é muito necessário. Eu fui entender isso com o tempo, né? Mas o confronto ele é muito importante. Quando a gente sai do lugar de ouvir isso como uma ferida, nossa, velho, ele falou que eu tô errado nisso aqui, e começa a olhar isso como um propósito de edificar a igreja de Jesus, a nossa concepção muda, né? Então eu me submeto não porque eu tô obedecendo, eu me submeto porque eu entendo o propósito da edificação. Legal. Que é edificar, é o que? A congregação, todo mundo entender a mesma coisa, caminhar para o mesmo objetivo. E, tipo, como incentivar uma pessoa a ser submissa? Assim, hoje, assim, eu acho que é um ponto, assim, que a gente tá dando aqui vários exemplos, né? Mas a gente pode chegar e, cara, você que talvez não tenha esse coração submisso, a ser submisso, né? Tá, eu acho que a chave não tem... É muito clichê o que eu vou falar agora. Mas é a chave pra parada. É imitar Jesus. Boa. É ser como Cristo foi. Boa. Porque que não tem como, não existe alguém que não precisava se submeter a um processo. Ele não precisava. Ele, tipo assim, ele não era necessário. Partindo do ponto que sim, era necessário, que Deus, né, já tinha tudo escrito. Mas foi o homem mais santo que existiu na Terra. O único homem santo, na verdade, né? Mas ele se submeteu a um processo. Então, quando eu olho para Cristo e, por exemplo, não, eu não amo todo mundo. O meu santo não bateu com o dele. Ou então, não existe isso. Porque Cristo, sabe? Cristo veio e ele estava com todos, ele andava com todos. Ele compartilhava com todos, ele vivia, ele comia na mesa de quem era impuro e de quem era puro, né? Então, quando a gente olha para Jesus Cristo, a gente vê o exemplo perfeito de submissão. Então, qual foi a tua pergunta, Ben? Como você pode dar um conselho para quem não é submisso? É olhar para Cristo. Quem tem dificuldade de ser submisso. É olhar para Cristo o tempo todo. E assim, não tem como, é um processo onde a gente precisa se permitir ser ferido pelo Evangelho. A gente precisa se permitir ser ferido. Não é, eu fui ferido. Não, eu preciso desejar isso, sabe? Porque quando eu sou ferido pelo Evangelho, cara, eu entendo que não depende de mim para as coisas andarem. Precisa do corpo. E no corpo existem pessoas que se submetem, pessoas que precisam fazer aquilo que o líder manda, aquilo que o líder vê na frente. Então, a humildade, ela tá envolvida. O orgulho, ele precisa acabar. Não pode existir orgulho nesse processo de submissão, né? Mas eu acho que o centro é olhar para Cristo, não tem como. Muito bom. Cara, eu acho que minhas perguntas aqui já... É isso. E acabaram. Foi muito bom. Foi um papo meio diverso. A gente falou sobre várias coisas. Mas o primeiro episódio. Exatamente. Eu falei pro Kian assim, cara, eu quero que a gente vá falando aqui, né? Desenvolva. Depois a gente pode voltar e falar sobre um assunto específico, né? Vai ter muitos assuntos, vai ter pessoas legais. Vai trazer várias pessoas. Mas esse aqui eu acho que é mais pra gente pegar a prática também e ir trocando ideia, conversando. É o start.
Mas é isso, espero que vocês tenham curtido. Nos perdoe se a gente não conseguiu seguir uma linha aqui de um assunto específico, a gente passeou por várias coisas, mas se inscreva no canal. Deixe seu A like. gente precisa muito disso, porque é assim que a gente vai conseguir alcançar outras pessoas. Eu sei que já é bem clichê isso, todo mundo fala, todo mundo do YouTube fala, mas o YouTube ele vai entender que o conteúdo é relevante, ele vai começar a mostrar para outras pessoas. Isso aí. E é isso, tamo junto. Tamo junto. Deus abençoe. Valeu. Deus abençoe.